No mesmo ano em que eu nasci, um anime infantil fez algo que quase ninguém percebeu. Ele falou sobre o futuro da tecnologia, falou sobre a mente humana e, claro, sobre inteligência artificial. Tudo isso antes mesmo que a gente começasse a discutir sobre isso de verdade. Esse anime pegou todos esses temas complexos e juntou tudo isso em uma história sobre crianças e seus monstros. Não, eu não tô falando de Pokémon. E pra você que não sabe o que é anime, eu não tô falando de Matrix também. Eu estou falando de Digimon Tamers. Olá, eu sou o Canino do canal Dura Realidade. E hoje vamos falar sobre o que significa estar vivo, o que significa sentir e o que acontece quando a gente tenta transformar tudo isso em apenas dados. Um pequeno disclaimer antes de começar. Esses primeiros capítulos eu vou dar um resuminho sobre o que é Digimon. Então, se você já conhece Digimon Tamers, pode pular para esse ponto que está aparecendo aqui na tela. E antes de começar, me diz aí, qual é o seu Digimon favorito e o porquê disso? Agora sim, vamos começar. Digimon sempre foi sobre aventura. Crianças vão para outro mundo, fazem amigos e salvam aquele universo. É bem simples e direto. Mas Tamers faz o oposto. Ele não leva as crianças para o mundo digital. Ele traz o mundo digital para a nossa realidade. E isso muda tudo. Porque naquele universo, Digimon já existia como uma franquia. Uma franquia de cartas, jogos e desenhos. Era apenas um entretenimento. Até que essas criaturas começaram a aparecer no nosso mundo real. E aqui nasce uma pergunta. Se Digimons são apenas programas, o que acontece quando eles começam a agir sozinhos? O que será que acontece quando um software deixa de ser apenas um código e começa a se comportar como vida? A partir daqui, Tamers deixa de ser só uma aventura e passa a ser sobre consciência, identidade e o valor da vida. Afinal, o roteirista Chiaki J. Konata, o mesmo de Serial Experiments Lain, ele nunca escreveu uma história simples. Digimons são formas de vida digitais, criados com uma lógica bem simples: sobreviver, aprender e evoluir. Mas existe algo bem diferente neles. Eles não seguem uma progressão fixa. Eles crescem como se fossem organismos vivos. Eles absorvem dados, e esses dados vêm da rede. E o que é essa rede de fato? Bom, essa rede é toda a informação acumulada da humanidade disposta na internet. Ou seja, esses dados vêm da cultura, da história, da religião, do medo, da violência e da imaginação, além de inúmeras outras coisas. Dito isso, Digimons não são apenas programas. Eles são feitos de tudo aquilo que nós criamos. Ou seja, eles são feitos de nós mesmos. E assim nasce o mundo digital, um universo inteiro formado por informação. Mas não qualquer informação, e sim informação humana. O mundo digital não é simplesmente outro mundo, ele é um espelho que reflete diretamente a mente humana. Então, se o próprio mundo digital é um reflexo de nossas mentes, os Digimons também são. E é aqui que a história deixa de ser sobre monstros e passa a ser sobre pessoas. Cada um dos protagonistas representa uma forma diferente de lidar com o mundo, e cada um de seus parceiros Digimon funciona quase como uma extensão de sua mente. Dito isso, vamos começar por Takato Matsuda. Takato é talvez o exemplo mais literal dessa ideia. Diferente de outros Tamers, ele não encontra seu Digimon, ele mesmo cria ele. Gyumon nasce a partir de desenhos e anotações feitas pelo próprio Takato. Um simples rabisco de criança que, de alguma forma, ganha vida dentro do mundo digital. Durante sua incubação, vemos algo muito interessante. Takato sonha e tem pesadelos enquanto segura seu Digivice, como se sua própria mente estivesse, de alguma forma, conectada ao desenvolvimento de Gyumon, mesmo dentro daquele ovo.
Isso faz com que Gilmon seja bem diferente de outros Digimons. Ele não nasceu da internet, não absorveu dado algum. Ele nem mesmo passou pelo ambiente hostil que é o mundo digital. Gilmon nasceu puramente da imaginação de uma criança e por isso ele representa algo bem específico: a curiosidade, inocência e instinto. Assim como o próprio Takato, Gilmon é como uma criança crescendo e aprendendo sobre o mundo pela primeira vez. Com a atitude mais curiosa dessa dupla sendo o fato de que eles não buscam batalhas ou impor seu poder sobre os outros, mas sim, ambos querem apenas poder viver juntos e brincarem um com o outro. Essa característica leve e infantil reflete no próprio Takato. Ao contrário de muitos protagonistas, Takato não tenta parecer forte o tempo todo. Ele chora com muita frequência, mas em Digimon Tamers, o choro não é tratado como uma fraqueza. Na verdade, ele representa força e empatia. Takato não chora por si mesmo. Ele chora quando ele vê alguém sofrer, ou quando teme perder seus amigos, ou quando acredita que algo ruim vai acontecer com o Gilmon. Esse choro revela algo muito simples, mas muito poderoso. Takato ainda possui algo que muitos de nós adultos nós já perdemos: a sensibilidade. E talvez seja exatamente por isso que Gilmon nasceu da forma que ele nasceu. Porque, desde o início, até mesmo antes de seu nascimento, Takato sempre disse uma coisa para ele: Gilmon é forte, Gilmon é poderoso e Gilmon foi feito para proteger. E uma das cenas mais legais do anime, vindas das próprias palavras inocentes de Gilmon, ele disse: eu devo protegê-los. Por quê? Gilmon é grande. Agora, quando falamos de poder, não podemos deixar de lado, de forma alguma, a Rika Nonaka e a sua parceira, Renamon. Rika enxerga Digimons de uma forma completamente diferente de Takato. Para ela, Digimons não são amigos, eles são apenas ferramentas. Rika vê o mundo como uma competição constante, onde apenas os mais fortes sobrevivem. E isso se reflete em tudo em sua vida. Ela não joga aquele joguinho de cartas de Digimon apenas para se divertir. Ela joga para vencer, e vence tanto que acaba se tornando uma das melhores jogadoras de todo o Japão. Mas essa obsessão por poder não surge do nada. Rika cresce em um ambiente cheio de expectativas. Sua mãe é uma modelo famosa e constantemente tenta empurrar a filha para aquele mesmo mundo. Ser delicada, ser bonita, ser feminina, coisa que Rika nunca quis ser. Em um momento da série, ela até chega a dizer algo bem revelador sobre a personagem. Ela diz a seguinte frase: eu sempre achei que deveria ter nascido um menino. Essa frase diz muito sobre como Rika enxerga a si mesma. Ela acredita que, para sobreviver no mundo, ela precisa ser forte, dura e implacável. Isso se reflete perfeitamente em sua parceira. Diferente de Gilmon, Renamon é fria, disciplinada e extremamente eficiente em combate. Ela representa o poder, estratégia e autocontrole. Mas ao mesmo tempo, Renamon também carrega algo muito interessante. Ela está constantemente se questionando: qual é o meu papel? O que significa lutar? O que é certo? E o que significa de fato ser bom? No início da série, parece que Renamon existe apenas para o combate. Mas conforme a história avança, percebemos que ela está em uma jornada tão profunda quanto a de Rika, para não dizer ainda mais. As duas estão tentando responder exatamente a mesma pergunta: o que significa ser forte? E é aí que a relação delas se torna tão interessante. Porque, muitas vezes, quando Rika acaba brigando com a Renamon, ela não está realmente brigando com seu Digimon. Ela está lutando contra si mesma. Renamon funciona como uma revelação para Rika, um reflexo de uma parte de Rika, uma parte que ela se nega a enxergar, uma parte que ela odeia em si mesma, uma parte que constantemente se cobra para ser perfeita em um mundo imperfeito. Mas ao longo da história, ambas começam a perceber algo muito importante: força não significa vencer aos outros. Força significa vencer a si mesmo. Perfeição não está naquilo que nós somos, mas sim justamente naquilo que deixamos de ser. Já a justiça
não se encontra na dominação, mas sim na empatia e compreensão. Agora, quando falamos de compreensão e responsabilidade, o personagem que melhor representa isso é Henry Young. Henry é o completo oposto de Nonaka. Enquanto Rika busca poder, Henry se pergunta se lutar é realmente a solução. Ele constantemente questiona se é certo usar Digimons como armas. Diferente de muitas crianças, Henry nunca enxergou Digimon como um jogo de batalha. Ele preferia apenas criar seus próprios Digimons em um pequeno espaço virtual, onde eles pudessem viver suas vidas tranquilamente. Para Henry, Digimons não eram soldados, eram como seus próprios amigos virtuais. Mas o mundo Digimon, assim como nós, não funciona da forma que Henry gostaria. Em certo momento, aquele pequeno mundo pacífico que ele havia criado é invadido por outro Digimon da rede, um Digimon predador. Uma criatura que começa a devorar todos os pequenos amigos de Henry. Enquanto o garoto entra em desespero sem saber o que fazer, Terriermon toma a frente e derrota o invasor. Mas algo dá muito errado. A empolgação de Henry acaba influenciando seu parceiro, que perde completamente o controle e começa a atacar os próprios Digimons daquele espaço virtual. Esse momento acaba traumatizando o garoto. Henry passa a associar combate com perda de controle, com destruição e com culpa. E por isso, quando Terriermon chega no mundo real, Henry faz de tudo para impedir que ele lute, mesmo sabendo que as outras pessoas podem se machucar, ou até mesmo sabendo que fugir não vai resolver o problema. Henry ainda assim prefere evitar combate a qualquer custo. Mas é exatamente aí que a relação entre ele e Terriermon se torna tão interessante. Porque, apesar de também não gostar de lutar, Terrier entende algo que Henry ainda não consegue aceitar. Às vezes, lutar é necessário, não por raiva, não por orgulho, mas para proteger todos aqueles em que amamos. Enquanto Henry ensina Terrier a valorizar sua própria segurança, Terrier ensina a Henry algo igualmente importante. Fugir de todos os conflitos não é a solução. Algumas batalhas precisam ser enfrentadas. Lutar por justiça não é o mesmo que lutar por violência. Existe uma grande diferença entre lutar por fúria e lutar por amor. Talvez seja exatamente isso que essa dupla representa. Porque poder, por si só, não significa absolutamente nada. Mas quando o poder vem acompanhado de consciência, ele se transforma em algo incrível. Ele se transforma em responsabilidade. Eu até pensei em encerrar esse capítulo por aqui, mas por umas exigências de umas pessoas que assistiram Digimon junto comigo, eu definitivamente não posso deixar de citar a famosa gíria de Terriermon, entre aspas, Momontai. Essa é uma palavra que Terriermon repete constantemente, como se fosse sua palavra favorita. Henry, em certo momento, conta para sua professora que, entre aspas, Momontai significa sem problemas. Quando escutei isso da boca de Henry, eu cheguei até a esboçar um sorriso, pois tanto Terriermon quanto Henry sempre buscam fazer tudo que está ao seu alcance pelos seus amigos e pela sua família. Tudo isso sem nunca pedir nada em troca. Henry sempre se enxerga como aquele que deve se responsabilizar por todos, até mesmo tendo uma crise de raiva e choro em certo momento, resultando em seus companheiros o apoiando e dizendo que ele não está sozinho, que todos eles eram amigos e que todos iriam passar por isso juntos. Já seu Digimon, até mesmo quando estava prestes a cair, quando questionado se estava tudo bem com o mesmo, Terrier, apesar de fraco e cansado, apenas sorriu para seus amigos e disse a palavra Momontai. E esse talvez seja um dos maiores ensinamentos de Digimon Tamers. Crescer não é apenas se tornar mais forte. Crescer é chorar como Takato, é refletir como Rika e carregar responsabilidade como Henry.
Até agora, Digimon parece uma história sobre crescimento. Crianças aprendendo a lidar com suas emoções, questionando o mundo ao seu redor e assumindo responsabilidades cada vez maiores. Mas existe um detalhe muito importante sobre o mundo digital. Se ele realmente é um reflexo das criações humanas, então isso significa que ele não reflete apenas os nossos sonhos. Ele também reflete os nossos pesadelos. Ele reflete nossa frustração, nossa inveja e os nossos desejos de sermos reconhecidos. E nenhum personagem representa melhor esse lado sombrio da mente humana do que Impmon. Diferente dos outros Digimons da série, Impmon não possui um Tamer. Ele não tem um parceiro humano. Ele não tem alguém que acredite nele. E talvez seja exatamente por isso que ele age da forma como ele age. Impmon é sarcástico, cínico, provocador e constantemente tenta se provar mais forte do que ele realmente é. Mas por trás dessa atitude existe algo muito humano: a solidão. Durante toda a série, Impmon observa os outros Digimons lutando ao lado de seu Tamer. Eles evoluem, eles se tornam fortes, eles são admirados e, principalmente, eles têm alguém ao seu lado. Algo que Impmon, pelo menos a um primeiro contato, aparenta nunca ter tido. Aos poucos, aquilo que começa como curiosidade se transforma em algo muito perigoso: inveja. Impmon não quer apenas ser forte. Ele quer provar que é melhor do que todos os outros, mesmo que para isso ele precise destruir tudo ao seu redor. E eventualmente, Impmon encontra uma forma de conseguir o poder que ele tanto deseja. Mas esse poder cobra um preço. Ao aceitar essa transformação, Impmon deixa de ser apenas um Digimon rebelde. E naquele momento, Impmon deixa de existir, literalmente. Em seu lugar, surge Beelzemon, uma criatura movida por destruição, orgulho e raiva. E pela primeira vez em Digimon Tamers, a série deixa algo muito claro: o maior perigo do mundo digital não são os monstros, mas sim os pecados humanos. E o mais irônico é que Impmon nunca esteve de fato completamente sozinho. Mesmo sendo rejeitada constantemente, Renamon sempre tentou se aproximar dele, como se, no fundo, ambos conseguissem enxergar aquilo que ambos tentam esconder. E é claro, eu não falo nada disso por acaso. A história de Impmon não é apenas sobre um Digimon que se perdeu no caminho. Ela representa algo muito mais antigo, uma ideia que psicólogos vêm discutindo há mais de um século. A ideia de que todos nós carregamos algo escondido dentro de nós mesmos, uma parte que preferimos ignorar, uma parte que muitas vezes tentamos esconder do mundo, uma parte que faz com que a gente sinta ódio de nós e dos outros. E essa parte tem nome: a sombra. Fazendo uma pequena recapitulação, no capítulo anterior vemos um pouco sobre a história de Impmon, um Digimon que, aos poucos, foi consumido por sentimentos de inveja, frustração e solidão, até se tornar algo completamente diferente. Mas a verdade é que essa história não é apenas sobre ele, ela é sobre algo que existe dentro de nós. E essa ideia não nasceu de Digimon Tamers, ela vem de um psicólogo chamado Carl Jung. Jung acreditava que a mente humana não é apenas aquilo que nós mostramos ao mundo. Existe uma parte consciente, aquilo que sabemos sobre nós mesmos, mas também existe algo muito mais profundo, chamado de inconsciente. Um espaço onde ficam guardados nossos medos, desejos, traumas e, principalmente, tudo aquilo que nós tentamos esconder, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Dentro dessa teoria, existe um conceito muito importante, chamado de a sombra. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós. A nossa raiva, a nossa inveja e o nosso ego. Ou seja, aquilo que não queremos aceitar acaba sendo empurrado para esse tal lado oculto da nossa mente. O problema é que ignorar essa parte não vai fazer com que ela desapareça. Pelo contrário,
Quanto mais ignoramos nossa sombra, mais forte ela se torna. E é nesse ponto que conseguimos conectar perfeitamente com Impmon, pois apesar do que demonstrava, Impmon não tinha de fato ódio pelos humanos. Muito pelo contrário, ele tinha amor. Amor demais. Impmon, sim, ele já teve uma família. 2 crianças, apáticas, inconsequentes e responsáveis. O completo oposto dos nossos protagonistas. Impmon sofreu um trauma durante sua convivência com essas crianças e decidiu fugir daquela situação. Impmon sempre gostou da companhia delas e via um reflexo disso nos outros Digimons interagindo com seus Tamers. Porém, por conta de seus traumas do passado, Impmon, se lembrar do ocorrido, sentia medo e esse medo se transformou em raiva. Raiva essa que é descontada tanto nos humanos quanto nos Digimons que nada fizeram mal a ele. Impmon reconhecia que a realidade era que sim, humanos e Digimons podiam conviver, mas ele não conseguia conviver com ele mesmo ao encarar o fato de que, com ele, em certo momento, as coisas foram diferentes. Toda essa busca por poder e controle de Impmon, todo o seu comportamento debochado e querendo se impor a todo momento, bom, tudo isso dizia algo muito claro. Impmon estava com medo. Ele sofreu por supostamente ser fraco. E ele não consegue aceitar ver em outros aquilo que ele tanto queria ter. Quanto mais Impmon tentava negar a si mesmo, mais esse sentimento reprimido ganha forma. E é exatamente isso que acontece em Digimon Tamers. Se o mundo digital é formado por dados humanos, então ele carrega não apenas aquilo que nós sentimos orgulho, mas também carrega tudo aquilo que temos vergonha de sentir. E quando essas emoções tomam forma, elas se tornam algo real. Impmon não é apenas um Digimon qualquer. Ele é a manifestação do conceito de sombra. E sua transformação em Beelzemon mostra exatamente o que acontece quando essa sombra foge do controle. E o mais interessante é que essa ideia não se limita apenas a Impmon. Cada protagonista da série também representa uma forma diferente de lidar com a própria sombra. Takato Matsuda tenta manter sua inocência, apesar de carregar um ódio gigante dentro de si. Rika Nonaka tenta controlar tudo ao seu redor, por não aceitar acontecimentos de seu passado. E Enryong tenta evitar qualquer tipo de conflito, para não se sentir a causa do mesmo, até quando isso por si só acaba gerando ainda mais conflito. Mas nenhum deles, de fato, nunca conseguirá fugir completamente dessa parte da mente humana. Até porque existe um momento em Digimon Tamers onde essa teoria deixa de ser apenas um conceito e se torna algo palpável. O momento onde a dor, a perda e o desespero deixam de ser apenas símbolos e passam a ser vividos de forma brutal. E esse momento tem nome: Jerikato. Fazendo mais uma recapitulação, até agora nós falamos sobre identidade, sobre a sombra, sobre sentimentos reprimidos, sobre responsabilidade, mas principalmente sobre o crescimento. Mas o que acontece quando esse suposto crescimento chega rápido demais? O que acontece quando colocamos uma cruz nas costas de alguém que, sozinho, mal consegue ficar de pé? O que acontece quando a dor deixa de ser apenas um sentimento e começa a definir quem nós somos? Em Digimon Tamers, nenhum personagem representa isso melhor do que Jerikato. No início da história, Jeri parece ser uma personagem leve, sempre sorrindo, sempre brincando, quase como um alívio cômico dentro da narrativa. Mas assim como muitos personagens em Digimon Tamers, aquilo que vemos na superfície não conta a história completa. Katou já carregava algo dentro de si, uma dor silenciosa, a perda de sua mãe e a reação de revolta de seu pai. Ao decorrer da série, Katou encontra seu parceiro Digimon, Leomon, um Digimon descrito como aquele sábio que luta pela justiça. Algo que Jeri sempre precisou. Alguém ao seu lado,
alguém para abraçá-la, alguém para cuidar da mesma, alguém para mostrar-lhe que a vida valia a pena ser vivida. Então, Digimon Tamers faz algo que pouquíssimas histórias infantis têm coragem de fazer. Ele não apenas fala sobre perda, ele mostra a perda, esfregando ela na sua cara de forma brutal. Leomon morre diante dos olhos de Jeri, e naquele momento, algo dentro dela é destruído. Katou não fica somente triste, tampouco é apenas um luto comum. A garota se sente completamente vazia. Depois desse momento, Katou deixa de ser a mesma pessoa. Ela começa a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Ela começa a enxergar um mundo onde as pessoas sofrem, as coisas acabam e nada realmente tem um sentido. E esse pensamento tem um nome: niilismo. A ideia de que a vida não possui um significado intrínseco, que tudo é temporário e que, no fim, tudo desaparece. E assim como todos os protagonistas, a tristeza de Katou não é por acaso. Não é apenas uma depressão. Ela está sendo consumida pela sua própria sombra. Tudo aquilo que a garota tentou ignorar, seu pai, sua mãe, ou até mesmo as palavras ruins que lhe disseram, tudo isso voltou de uma vez só como um tiro de foguete. E é exatamente nesse momento que algo ainda mais assustador acontece. Porque no mundo de Digimon Tamers, emoções não são apenas sentimentos. Eles são dados. E esses dados podem ser interpretados, analisados e reutilizados. É nesse momento que o software de The Reaper encontra Jeri e vê nela algo extremamente valioso: o desespero, um padrão perfeito da dor humana, algo que pode ser replicado e amplificado e até mesmo utilizado contra o mundo todo. E nesse momento, Digimon Tamers deixa de ser apenas uma história sobre crescimento e se torna algo muito mais inquietante, porque o maior perigo em Tamers não é apenas a dor de uma garotinha, e sim o que será que acontece quando um sistema é capaz de compreendê-la, processá-la e aplicá-la em tempo real no mundo todo. Uma entidade que não sente, que não compreende, mas que executa. Uma entidade que tem um objetivo muito simples: reduzir tudo ao nada. Digimon Tamers, nesse momento, dá seu passo mais assustador, porque até agora, tudo que vimos eram emoções humanas: dor, medo, raiva. Mas e se essas emoções baterem de frente com algo que não faz a mínima ideia do que é sentir? Diferente de Ipmon e diferente de Katou, The Reaper não possui sentimentos. Ele não sofre, não odeia e não quer vingança com ninguém. Na verdade, ele não quer nada. Ele apenas executa a sua função. O The Reaper é um sistema bem antigo, criado muito antes dos Digimon se tornarem o que são. Ele é um programa bem simples com uma função mais simples ainda: eliminar dados considerados perigosos. E por muito tempo, isso funcionou. Mas o mundo atual mudou bastante. Os dados mudaram muito. E aquilo que antes era apenas informação se transformou em vida digital. Mas o The Reaper nunca foi atualizado para os tempos atuais. Ele ainda enxerga tudo como dados, mesmo quando aquilo já deixou de ser apenas o digital. Quando o The Reaper encontra a depressão de Jeri, ele não vê uma pessoa, tampouco emoções. Ele vê um conjunto de informações estáveis, um padrão previsível, algo que poderia ser compreendido por ele mesmo. O The Reaper não entende de fato a dor daquela garota. Ele analisa a dor como algo similar a seus próprios padrões. Porque no fim, o que é o niilismo se não uma forma de existir onde nada tem significado? Já sobre o nosso mundo, pense bem.
Para o The Reaper, tudo aquilo que foge do padrão é um erro, e erros precisam ser corrigidos. É isso que torna The Reaper tão assustador. Não é o seu poder, não é nem mesmo a sua forma. O que assusta é o fato de que ele tem completa razão, pelo menos dentro da lógica em que ele foi criado. O The Reaper não é apenas um inimigo dentro de Digimon Tamers. Ele é um aviso claro. Ele é um sistema que processa informações, mas não compreende significado. Um sistema que toma decisões, mas que não entende as consequências daquilo. E quando um sistema como esse encontra um mundo cada vez mais complexo como o nosso, onde emoções, identidade e consciência se misturam com os dados, para ele só existe uma forma de resolver esse problema: simplificar, reduzir e apagar. E é aqui que entramos em um conceito bizarro, não apenas dentro de Digimon Tamers, mas também dentro das leis da física da nossa própria realidade: o conceito de entropia. Quando um sistema como esse começa a agir, o problema deixa de ser apenas moral e passa a ser inevitável. Ao contrário do que muitos pensam, The Reaper não foi criado para destruir. Ele foi criado para simplificar. Simplificar tudo aquilo que é complexo demais, que é instável e que é imprevisível. Ele começa a consumir e modificar tudo até restar apenas o mais simples e o mais estável. Esse processo tem nome na nossa realidade. Ele se chama entropia. Em termos simples, entropia é a tendência natural de tudo a perder sua forma, sua organização e o seu significado, até que no fim tudo se torne igual. Em Digimon Tamers, esse processo tem literalmente forma física. O The Reaper não vê diferença entre vida, consciência ou informação. Para ele, tudo é a mesma coisa. E tudo pode e deve ser apagado. E existe um detalhe ainda mais interessante dentro dessa série. Sempre que o The Reaper aparece, o ambiente muda. Os personagens sentem o ar ficar mais pesado e principalmente mais quente. Isso não é por acaso. Isso é física. É o sistema funcionando como deveria funcionar. Pense comigo. Toda vez que The Reaper age, ele reduz complexidade. E quando isso acontece, energia é dissipada. O processo de dissipação de energia faz com que calor seja gerado. O calor que eles sentem é o aumento da entropia, uma das principais leis da termodinâmica. É o processo do mundo por completo sendo simplificado. E sinceramente, para mim, isso é o que torna tudo ainda mais assustador, porque o The Reaper não está tentando destruir o mundo. Ele está tentando corrigi-lo, pelo menos dentro de sua própria lógica. E quando um sistema como esse encontra algo complexo demais, como a nossa realidade, existe apenas uma solução: reduzir e apagar. Porque no fim, entropia não é somente uma simplificação, é apagamento. Apagamento de informação, identidade e significado, até que não exista mais diferença entre viver e simplesmente existir. E quando tudo se torna igual, o maior problema deixa de ser a morte e passa a ser o fato de que a vida não tem mais sentido algum. Quando chegamos nesse ponto da história, onde sistemas fogem do controle, onde emoções se tornam dados, onde a própria existência começa a perder o sentido, surge uma pergunta inevitável: como explicar algo assim? Porque a verdade é que, quando o ser humano não entende algo, ele traduz para uma linguagem onde ele entenda. Ele cria histórias, imagens,
mitos. Em Digimon Tamers, isso acontece o tempo todo. E não é de forma aleatória. Cada criatura, cada forma, cada nome carrega um significado muito mais antigo ou até muito mais atual do que a própria tecnologia. Um dos exemplos mais claros disso é o próprio Beelzemon, um Digimon que nasce do desejo de poder, da inveja, solidão e que eventualmente se transforma em algo que lembra algo muito conhecido na história humana, um anjo caído, aquele que buscou poder, desafiou sua própria natureza e acabou se afastando completamente de quem ele era. Porque no fim, Impimon não se torna Beelzemon por acaso. Ele cai, não por maldade, mas por não conseguir lidar com tudo aquilo que ele sentia. Mas essa definitivamente não é a única vez que Tamers usa esse tipo de linguagem. Em determinado momento, somos apresentados aos Devas, criaturas inspiradas em figuras espirituais antigas, que na teoria deveriam manter a ordem. Mas o que vemos não são salvadores. São forças que anunciam o conflito, mudança e colapso. Como se a própria história da humanidade estivesse dizendo que quando sistemas começam a sair do controle, até aquilo que deveria nos proteger pode acabar acelerando ainda mais a nossa crise. Assim como, claro, o design de cada um dos Digimons, ou até mesmo o design de cada um dos humanos, todos carregam um significado simbólico enorme. E esse é exatamente o papel da mitologia em Digimon Tamers. Não explicar a tecnologia, tampouco explicar tudo aquilo que está acontecendo. O papel dela é tornar tudo isso compreensível. Porque quando falamos de algoritmos, de sistemas, de dados, tudo isso parece muito distante, muito frio, abstrato e sem alma. Mas quando chamamos tudo isso de queda, julgamento, apocalipse, nós conseguimos entender muito mais facilmente. E quando o ser humano começa a expressar sentimento através de histórias, começam a surgir sempre as mesmas dúvidas. O que acontece depois da queda? Existe alguma forma de retorno? E existe alguma forma de integração? Ou será que existe pelo menos alguma forma de fazer com que tudo isso vale a pena antes que tudo desapareça? Bom, depois de tudo que eles passaram, depois da dor, depois da queda, depois de um mundo que parece caminhar inevitavelmente para o apagamento, surge uma última possibilidade, e ela se chama compreensão. Pois Digimon não resolve seus conflitos com força, com poder ou com controle. Diferente da maioria dos animes que vemos hoje em dia, ele resolve com algo muito mais humano: a aceitação. E é exatamente isso que a série representa, através de um dos seus conceitos mais importantes e filosóficos, a evolução Matrix. Uma junção de treinador e Digimon como um só. Uma junção que representa a aceitação de nós mesmos. Afinal, quando Takato Matsuda e Gyumon se unem, não é apenas uma evolução como qualquer outra, é um encontro. Takato, a criança que sempre tentou manter sua empatia, é forçado a encarar algo que ele nunca quis aceitar, que dentro dele também existe raiva. E Gyumon, a criação mais pura de sua imaginação, também carrega essa mesma capacidade, porque foi desse amor e dessa empatia de ambos que nasceu a destruição. E pela primeira vez, Takato não foge disso. Ele aceita. Ele aceita que não é apenas bom. Ele aceita que não é apenas puro. Ele aceita que é um ser humano. E nesse momento surge Gallantmon, não como uma forma mais forte que Megidramon, mas como uma forma mais completa. Com Rika Nonaka e Renamon, o processo é um pouco diferente. Rika sempre buscou ser mais forte,
sempre tentou não depender de ninguém, mas ao longo da história, ela começa a entender algo fundamental. Força não é estar acima dos outros, é estar ao lado. E quando ela finalmente se permite confiar, nasce Sakuyamon, uma forma que não representa dominação, mas sim equilíbrio. Já com Enryong e Terriemon, a mudança é ainda mais silenciosa, mas definitivamente não menos importante. Henry sempre teve medo de agir, medo de causar dor, medo de errar, mas ele aprende. Ele aprende que não agir também é uma escolha e fugir também tem consequências. E quando ele finalmente aceita isso, surge Mega Gargomon, uma forma de representar uma das maiores lições da humanidade, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E talvez seja exatamente isso que a evolução Matrix representa. Não uma simples evolução qualquer, ou não somente uma junção entre humano e Digimon, mas sim algo muito mais profundo. A integração entre aquilo que nós somos e aquilo que tentamos negar em nós mesmos, a inocência e a destruição, o controle e a vulnerabilidade, o medo e a responsabilidade, porque no fim, crescer não é eliminar a própria sombra, é aprender a conviver com ela. E eu fielmente acredito que é exatamente por isso que Digimon Tamers não é uma história sobre monstros, não é uma história sobre evolução, e não é uma história sobre tecnologia ou aventuras infantis. É uma história sobre se tornar inteiro, porque no fim, a verdadeira força não está em ser perfeito, mas sim em ser você completo. Pois assim como as crianças disseram uma para a outra em seu momento de maior dificuldade, apesar de tudo que aconteceu, você ainda é você. Mas existe um detalhe muito importante. Tudo isso não acontece apenas dentro de Digimon Tamers. Está acontecendo agora. O D-Reaper não nasceu do nada. Ele foi criado por nós mesmos. Um sistema simples com uma função clara: eliminar o que não funciona. E por muito tempo isso parecia o suficiente. Mas o mundo mudou e os sistemas não acompanharam essa mudança. Hoje, nós também criamos sistemas assim. Sistemas que analisam comportamento, sistemas que filtram informação, sistemas que tomam decisões e sistemas que não entendem o significado, mas mesmo assim moldam o mundo inteiro. Eles não sentem, não compreendem, nem mesmo questionam. Eles apenas executam as suas funções e ainda assim nós confiamos neles. Confiamos decisões, confiamos informações, confiamos até mesmo a forma que nós enxergamos a realidade. Bom, nem parece que eu estou falando de IA, né? É, porque talvez esse seja o ponto mais assustador de todos. O problema nunca foi a tecnologia. O problema é o ser humano que cria sistemas sem entender a si mesmo. Porque enquanto desenvolvemos máquinas cada vez mais complexas, nós continuamos fugindo das mesmas coisas, da nossa sombra, dos nossos medos, da nossa necessidade de controle e da nossa incapacidade de lidar com a dor. E claro, tudo aquilo que não compreendemos em nós mesmos acaba sendo projetado em tudo que nós criamos. Impmon, no fundo, não queria poder. Ele apenas queria ser visto. Kato não queria desaparecer. Ela queria que a sua dor sumisse. Rika não queria apenas vencer. Ela queria se sentir suficiente consigo mesma. Já Henry não queria evitar a luta por si só. Ele apenas não queria machucar ninguém. E Takato não queria odiar os outros. Ele só queria proteger quem ele amava. E quando tudo isso encontra um sistema que não entende nada disso, o resultado não é compreensão ou empatia. É pura distorção, porque sistemas não entendem dor. Eles apenas analisam padrões.
Sistemas não foram feitos para entender pessoas, eles apenas processam dados. Sistemas não entendem nada de significado, eles apenas simplificam tudo aquilo à sua disposição. E quando o mundo se torna grande e complexo demais, eles fazem exatamente o que foram criados para fazer: reduzir, corrigir e apagar. E isso é exatamente o que Digimon Tamers estava tentando dizer desde o começo. Não é sobre monstros saindo da tela. É sobre aquilo que acontece quando damos forma ao que existe dentro de nós. Porque no fim, a pergunta nunca foi: e se as máquinas se sentirem como humanos? A verdadeira pergunta sempre foi outra: o que acontece quando os humanos criam sistemas baseados em emoções quando os próprios não se entendem? Bom, eu acho que a esse ponto nós já sabemos a resposta, mas apenas não queremos admitir, porque hoje nós vivemos cercado de sistemas, sistemas que aprendem conosco, que nos observam, que sabem mais sobre nós do que nós gostaríamos que eles soubessem. Mas isso por si só não deveria ser uma preocupação. Afinal, até que ponto eles apenas sabem o que não queremos que saibam e até que ponto eles sabem até mais sobre nós do que nós mesmos? Quantas vezes você já tomou uma decisão sem saber o porquê? Quantas vezes você já reagiu sem entender o que você estava sentindo? Quantas vezes você já tentou fugir de algo dentro de você? Reflita por um segundo. O problema nunca foi a tecnologia. O problema sempre foi e sempre será o quanto evitamos falar sobre aquilo que significa ser humano. Colocamos atenção demais no material. E enquanto o mundo continua injusto, desigual e até maligno, nós continuamos evitando olhar um para o outro. Todos nós temos um pouco de Impimon. Queremos ser vistos, respeitados. Nos sentimos fracos, impotentes e acreditamos que muitas vezes podemos forçar o amor através da força. Todos nós temos um pouco de Katô. Sempre tentamos lidar com a dor da perda, a dor da solidão. Sempre tentamos suportar o peso do mundo em nossas costas, enquanto tentamos manter uma máscara sorridente o tempo todo. Temos um pouco de Rika. Nos esforçamos ao máximo, sempre tentando nos tornar supostamente melhores, mais justos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mais capazes, mais independentes o máximo que conseguirmos. E não importa o quanto tempo passe, não importa o quanto nós evoluímos na realidade, para nós nunca seremos o suficiente. Todos temos um pouco de Henry. Temos muita responsabilidade em nossas mãos, muitas decisões para serem tomadas, decisões que não afetam apenas nós mesmos, mas também todos ao nosso redor. E ao mesmo tempo que sabemos o que deve ser feito, ainda temos muito medo de agir, justamente por não conseguirmos suportar a responsabilidade do poder da decisão em nossas mãos. E bom, temos um pouco de Takato. Temos sentimentos tão confusos que, mesmo enquanto tentamos fazer o bem para aqueles que amamos, temos a sensação que o amor e ódio são praticamente a mesma coisa. Mas, diferente de sistemas, nós, humanos, podemos escolher. Escolher entender, escolher aceitar e escolher crescer, não ignorando nossa sombra, mas aprendendo com ela mesma. Porque no fim, a pergunta nunca foi se as máquinas se tornariam humanos, mas sim se nós somos capazes disso.